Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. O advento do escudo gerador de campos e da arma-lez, bem como da interação explosiva dos dois, letal para quem ataca e para quem é atacado, estabeleceu os fatores que atualmente determinam a tecnologia armamentista. Não precisamos discutir o papel especial das armas atômicas. É verdade, o fato de qualquer família do meu império poder usar suas armas atômicas de maneira a destruir as bases planetárias de 50 outras famílias ou mais causa um certo nervosismo. Mas todos nós temos planos preventivos para uma retaliação devastadora. A Guilda e o Landsraad têm a chave para conter essa força. Não, minha preocupação é o desenvolvimento de seres humanos como armas especiais. Eis aí um campo praticamente ilimitado que algumas potências estão desenvolvendo. Muad'Dib, preleção à Escola Superior de Guerra, excerto da Crônica de Stilgar. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui, o navegador Hildon Oliver. E conheci tantos mundos, tantos homens, tantas árvores, tantos ventos. Aqui Rogério Alcioli, o planetólogo. Eu diria, não poderia acontecer nada mais terrível para sua gente do que cair nas mãos de um herói. E aqui é Juliana. É possível ordenar o caos? Bem-vindos a Arrax e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Saudações, ouvintes do DunaCast! Hoje vamos analisar o 4º capítulo do livro Messias de Duna, mas essas análises ficam mais interessantes e divertidas com nossos convidados mais que especiais. Não poderia faltar nosso navegador editor da Guilda, Hildon Oliver. Eita, rapaz, até deu uma arrupiada aqui agora. Você faz uma gravação dessa Dia dos Namorados, a pessoa solteira, a gente já fica até emocionado. Cara, eu tô muito feliz em participar de todos os episódios aqui sobre Messias de Duna. Facilmente é um dos meus livros favoritos pela carga que ele apresenta e tô curioso pra saber que jornada é essa, que cara estranho é esse que muda de cara. Tô com medo até que ele mude pra minha cara, né? Também, mais uma presença incrível que já participou de outros episódios, que sempre participou dos grupos de o Fremen, Rogério Alcioli. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, Naib. É sempre um prazer estar aqui com vocês participando do DunaCast. E vamos lá, né? Vamos ver para onde que vai esse Citeio, Saiteio, Citali. O que é esse cara? O que ele quer fazer? Eu chamo Saitama. Tem uns nomes que o Frank usa que a gente fica na dúvida, né? Fala inglês, no português, na mistura. O que é? É complexo. E temos também uma estreia feminina aqui no DunaCast. Conheci a Juliana Almeida na curadoria Tintalha. Beijos para as queridas Cláudia Fusco e Bianca Diniz, que são as idealizadoras dessa curadoria, onde eu fui convidado para conduzir e mediar a leitura dos 6 livros da saga Duna. Uma leitura coletiva com vídeos, brindes, mimos de especiaria, textos, né? Então, e aí conheci a Fremen, Juliana Almeida, que acompanhou toda essa saga. Seja muito bem-vindo, Juliana, a esse universo. E fala assim só um pouquinho desse amor por Duna. Obrigada, Pascoal. É um prazer estar aqui. Eu sou muito fã do podcast. Eu comecei a ouvir o podcast quando eu comecei a ler Duna, porque eu conheci o filme de 84 e a série, que acho que é de 2000.
Não, calma, não precisa aplaudir a pessoa que conheceu por causa do filme. Yeah. Mas assim, eu confesso, eu não gostei muito na época, eu reassisti há pouco tempo, eu nunca ri tanto na minha vida. E agora? Até hoje eu me pergunto o que aquele cachorro tava fazendo lá, mas tudo bem. É um pug, gente. A gente só aceita. Parem, deixa o pug em paz. A liberdade artística. Mas foi muito bom começar a ler, e a experiência com a Tintaglia foi completamente diferente de ler sozinha. Quando eu li sozinha, eu tive um pouco de dificuldade, principalmente com Messias de Duna. Aí a leitura mediada, com os vídeos, os textos, as conversas, as lives, foi, sabe, abriu um novo horizonte para mim no Messias, e hoje ele é um dos favoritos na saga. É, muito legal. Eu sempre digo que Messias de Duna envelheceu muito bem, muito bem. Foi um dos livros que estão atualíssimos, e a gente vai ver isso aqui. A gente vai conversar hoje sobre o capítulo 4, mas antes de a gente iniciar essa análise do capítulo 4, a gente precisa só fazer uma breve recapitulação do capítulo 3, foi o fascínio do oráculo, né? Onde, né, Rildo, a gente tem um Paul Muad'Dib aparecendo pela primeira vez no livro. Isso, e Shai-Hulud. Sim, aparecendo desnudo, entregue, completamente liberto de seus traumas e nos braços de Shani. Um homem lindo e gostoso desse, gente. Isso é verdade. Aí eu vou falar, gostoso. Lindo, lindo, lindo. E ele tá lá com seus 30 anos, mas ele tá carregando um peso de violência e morte, né, no seu reinado, por conta do jihad, dos Fremen. A gente viu também que a Shani, grande amor da vida dele, angustiada porque não consegue dar à luz a um herdeiro real. E aí ela conversa lá francamente com o Paul e diz que é pro Paul engravidar nada mais, nada menos que a princesinha Irulan. Sabe o que é mais interessante, Pascoal? É que por exemplo, a gente, quando for falar um pouco mais à frente sobre o capítulo, iniciando mesmo o capítulo, ele é muito interessante, que a gente pensa que não, mas como ele se integra com o que a gente vai falar a partir, né, do bloco inicial. Porque Paul não quer, lógico, ter esse filho, porque ele não quer dar uma arma, né, para Irulan. Ele sabe das maquinações de Irulan e tal. E o excerto principal fala justamente sobre isso, de que, né, as armas nucleares, as armas estão permitidas de certa forma, e essas armas, elas são até menos perigosas do que, né, clonar humanos, do que se utilizar essa força humana de certa forma, né? Então é isso, é sempre deixando bem claro que o homem, né, é a principal força de tudo, né? O homem e a mulher são as principais forças de tudo, e podem ser incríveis ou terríveis, de acordo com sua forma empregada, né? Perfeito. Foi intrigas dentro de intrigas, nesse último capítulo, né? No capítulo 3, O amorzinho, né? Rolou ameaça de chifre. Caraca, ameaça de chifre. Vou lhe meter uma galha. Deu uma galha aí, ameaçou o imperador, e a gente teve, claro, né, sessão desnuda do imperador e um final romântico com o amor da sua vida. Mas, Pascoal, antes de mais nada, eu quero que você repita pra mim, porque eu preciso guardar isso, cara. Como é que Paul chama as rugas de Shani? Astros do deserto. Pariu, palmas. Palmas. Que homem, é muito romântico. Esse casal é muito bom. Puta que pariu. Esse casal é muito bom. Acabou o programa, gente. Até a próxima semana. Eu não posso falar isso aqui em casa não, porque eu acho que não vai gostar muito não dessa poesia, mas vamos... Mas é legal porque, como você falou, né, é a primeira vez que Paul aparece e eles se confrontam com esse cansaço, com o cansaço físico, o tempo passando, mas de certa forma eles ainda estão plenos desse amor e desse sentimento. Eu acho isso lindo pra caralho. Mas vamos lá. Antes de a gente começar agora a análise do capítulo 4, né? Muitas mais coisas vão acontecer, a gente vai agora interagir com nossos convidados, mas vamos para o nosso quadro semanal de informações do universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil.
Grande Hildon. Opa. Agora, rapaz, é o seguinte, eu quero saber, lá lhe cortando logo, não deixar nem você trazer novidades. Eu sei que você tinha até algumas coisas para falar, mas eu quero saber, Pascoal, e a gente hoje estamos aqui com a presença da Juliana, né? Um prazer ter sempre frames novas aqui dentro do nosso universo, que veio justamente da Tintália, né, cara? Eu quero saber como foi esse processo todo, Pascoal, junto com esse projeto que é lindo, que é super rico, e faz com que pessoas entendam melhor o universo abordado em questão, né? Cara, eu fiquei muito, muito lisonjeado, porque a Cláudia Fusco, eu já segui a Cláudia Fusco, ela é mestre em ficção científica, mestre na Inglaterra, cara, ela tem um domínio total. Eu já tinha assistido um curso dela, eu tinha até pago pra minha esposa, Sandra, que ela é fã de Harry Potter, um curso que ela falava sobre essa parte, né, da magia, das bruxas, né, e assim, muito bom, então já acompanhava alguns vídeos dela, e aí, pra minha surpresa, ela entra em contato comigo, e aí diz que está iniciando um projeto, que é o que mais estou, ela começou esse projeto com Duna, com Entre Mundos, que era a leitura de uma saga, né? Lá na Tintália tem várias opções, você tem Tesouros Literários, que são um livro por mês, tem o Entre Mundos, que eles vão ler toda uma série, né, de livros, e aí eles convidaram para poder fazer parte dessa curadoria, para fazer a leitura dos 6 livros com a galera, um grupo de Telegram, com vídeos, com textos, Legal, cara. Muito massa. Continua, gente, quem não conhece Tintália, acesse o site deles, muito fácil. Eu vou até a gente vai colocar aqui todos os links. Então... Eu queria até saber de ti, Pascoal, como é que a galera... quero participar disso aqui, eu quero ver essa leitura, eu quero... Ou até, quem sabe, ter até acesso a esses textos complementares que vocês trabalharam também, né? Como é que faz, tipo cara? Um kit, né? Fica disponível, porque foram gravações exclusivas, esses vídeos foram gravações exclusivas pro Tintália, então fica salvo esses vídeos. Então todo livro, a gente tinha uma live final para conversar. Tinha um grupo de Telegram que a gente interagia com, por exemplo, eu interagia bastante com a Juliana e outros mais que estavam lá. E eles iam perguntando, iam comentando alguma coisa, a gente ia ajudando na medida do possível. Mas foi uma experiência muito linda, porque fez com que fizesse laços de amizade mesmo, assim, no grupo, e as pessoas ficavam à vontade de perguntar. E até trazendo pessoas aqui pro nosso bate-papo, né, cara, que isso é o mais legal. Olha, também, é o primeiro, viu, da Tintália, alguns outros convidados de lá vão vir. Que legal. E principalmente a Cláudia, que eu já convidei, a Bianca já fugiu, mas a Cláudia disse que vai ver, a gente vai ver a agenda dela bem direitinho, e possivelmente a gente vai... Atenção, Bianca. Bianca, ouça essa mensagem. Você tem que vir participar do DunaCast. Você e a Cláudia Fusco são fundamentais. A gente vai fazer um Dunaverso especial. Massa. Só pra... Pois eu acho... Eu nem vou te perguntar muita coisa, porque eu acho que tem papo aí justamente pra gente falar como foi todo esse processo, junto com o Tintália, ver o que tem mais à frente. Vou deixar aqui no ar. Inclusive, eu quero saber da galera que tá acompanhando a gente, que sempre manda mensagem, se eles querem saber mais sobre isso. E até também, Pascoal, desenvolver também outras leituras, né? Que eu acho que você, desde que eu me conheço de gente, você desenvolve esse trabalho né? Criou o próprio Dunahacks Brasil, o DunaCast, né? E desenvolve essa disseminação da obra do Frank Herbert, né? E lembrando, gente, que eu e o Pascoal eu não desisti ainda de uns projetos acular, não. Que eu acho que a gente tem que falar sobre outras coisas. Vai ter novidades. Não se preocupe que o Hildon é expert em projetos. Então a gente também está conversando aqui sobre isso. Mas é isso mesmo, Hildon. A gente vai com certeza ter um Dunaverso só para falar um pouco mais sobre isso, conversar com as meninas. E vai ser... Lógico que eu vou estar atento. Você vai editar e você vai participar. Vai ser incrível. Não tem como não ser. Mas olha só, Hildon. E aí... Eu queria falar um pouquinho também de estatísticas, né, da gente. É importante falar... Voltamos com tudo? Cara, voltamos com tudo. Eu tô muito feliz com a nossa audiência, porque, como eu falei, a gente já tá falando em episódios anteriores. É o segundo livro da saga, né? Então, às vezes... É sempre mais complicado, né, cara? A continuação, a tendência é ter só a galera mais que realmente gostou e tá continuando, né? E tá querendo saber como é que vai terminar a saga. Mas olha só... a gente tem uma média no caso semanal,
de 245 pessoas fiéis que acompanham de forma contínua o nosso podcast. Essa semana, nos últimos 7 dias, a gente teve uma média de público de 400 pessoas, tá? Caramba! Então, assim, aumentou bastante, as pessoas estão curiosas, né? Alguns estão Legal, cara. conhecendo o Messias de Duna. O nosso público também, as plataformas começam a ficar mais assim, de forma mais dividida entre elas. Tipo assim, a gente tem o Spotify, que domina com 71%, mas já foi bem mais, tá? Em segundo lugar, que me surpreende, o Apple Podcast, 11%. Tá? Temos ouvintes ricos? Temos. E olha só, a gente tá também no Deezer, tá crescendo muito. No Amazon, tá? Na Amazon Music. Também o DunaCast tá na Amazon. A gente também tá chique, tá em todos os locais. Bacana. E cada vez mais as pessoas estão acompanhando a gente. A gente tem, obviamente, 96% do nosso público é ouvinte do Brasil. Mas a gente tem galera de Portugal, Estados Unidos, brasileiros, né, que moram lá, Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Canadá, Israel, Japão, para não dizer mais, tem muito mais. Eu estou só colocando aqui que muita gente está conhecendo, até conversando com a própria Juliana, nossa convidada de hoje, né? Ela falou que foi procurar um podcast que falasse de Duna. Ah, que legal. E aí encontrou o DunaCast, né? Que foi o mesmo estilo do Odor Cavalo, que analisava capítulo por capítulo do Game of Thrones, né? E aí a gente também fez isso com Duna. E estamos aí com a galera cada vez mais entusiasmada, cada vez mais animada, mandando recados. E isso é uma coisa importante, né, Rildo? Mandem pra gente suas mensagens, para a gente ler, pra gente tirar suas dúvidas. Com certeza, cara. Essa interação que eu acho muito bacana, até foi meio engraçado no dia que eu fui entrar no grupo do Discord, só pra dizer assim, gente, vai atrasar o episódio, mas tá saindo. E a galera super empolgada, interagindo. A própria Juliana, né, pegou logo quando a gente conversou aqui em off, ela disse, o Rildo eu conheço. Eu disse, conhece? Não, dos episódios. Tá. Sabe, é surreal e ao mesmo tempo muito legal, como a galera realmente tá muito próximo. E o podcast tem muito disso, né? Às vezes eu, como além de produtor e editor de podcast, também sou um baita do ouvinte e muitas vezes eu já fiquei conversando com as pessoas, né, que participavam do podcast. É inevitável. Muito massa. Não, e o que é legal também, a gente também tá com podcast no YouTube, tá? Então, assim, também a gente tem o nosso público no YouTube e tem também no Mediafire para baixar, ó, para tu ter uma ideia. Os 3 primeiros episódios houveram 222 downloads. É uma média de 74 downloads por episódio, né? Então, a gente vendo isso aí, a gente vê que a galera também tá acompanhando. Quem não tá ouvindo nas plataformas, tá baixando o episódio e tá ouvindo aí no seu celular, no seu notebook. Então, também é muito legal ver essa outra forma de interação. Mas é isso, Frame. A gente tinha essas notícias, tá? Divulguem o DunaHacks Brasil, o DunaCast, né? Mandem para os seus booktubers favoritos que estiverem lendo Duna. Mostrem que nós existimos, que quanto mais a gente crescer, mais o fandom de Duna vai ter voz para pedir mais coisas do universo de Duna aqui no Brasil e não só lá fora. Lembrando, gente, somos resistência, hein? Somos resistência. Finalizamos as notícias do Império e vamos analisar o capítulo 4. Vamos. De Duna. Gente, eu só quero dizer o seguinte. Nessa releitura eu descobri tanta coisa que eu não tinha visto ainda, que eu não tinha percebido, que eu fico assim mais impactado com a capacidade do Frank Herbert de colocar informações dentro de informações, que você fica assim no estado de êxtase quando você descobre. Mas Rildo, Juliana e Rogério, eu queria começar, obviamente, por esse excerto, né? Esse excerto é muito interessante porque ele fala um pouco da história de Duna. Por que que em Duna não tem armas, né, como a gente conhece aqui hoje em dia, com armas de projéteis, né, como metralhadoras ou coisas desse tipo. Aí ele fala, né, que por causa do escudo gerador, escudo que a gente filme, né, tanto no corpo das pessoas como protegendo as naves e tudo mais,
Esse escudo gerador, ele tinha uma reação, se tivesse o contato de algum tipo de explosivo ou raio laser diretamente nele, ele iria causar uma reação nuclear. Então, Hildon, ninguém tinha coragem de Exato. atirar um raio laser em ninguém, porque podia ser desencadear uma fusão nuclear e matar todo mundo. Exato, exato. Por isso que o treino, né, a luta corpo a corpo, o próprio o Duncan, que é um personagem que a gente vai voltar a falar, ele era um exímio espadachim, né? Eu nunca esqueci até uma entrevista com o Momoa, ele falando assim, né, com aquele vozeirão dele, né, Duncan Idaho é o samurai desse universo. Duncan Idaho is a legendary warrior, a noble guardian of the House of Atreides. His family he's sworn to protect. He's the samurai, he's the front line. He's trusted by the Duke and sent to Arrakis to be an ambassador for the Fremen. And at the root of it, he would do anything for Paul. He becomes this one-man army standing between this extraordinary young man and the dark forces sent to wipe out his bloodline forever. Porque era a forma segura de se lutar, né, no universo de Duna. Isso é muito interessante porque é uma pegada também de estética, né? Você percebe o quanto o Frank Herbert, ele é preocupado com a estética também, mesmo não detalhando, porque ele não é um autor muito detalhista, ele não é um Tolkien que ele vai me detalhar até o ladrilho de um prédio, né? Mas ao mesmo tempo, ele traz essa visão da estética, né? Que eu acho, por exemplo, eu adoro a estética tipo He-Man, sabe? Aquele universo tecnológico em que as pessoas usam espada. Por quê? Eu também acho Porque muito sim. legal. Diferentemente que no He-Man não se explica, né? Mas em Duna, sim. Uma outra coisa bem interessante, aí eu vou puxar o Rogério para essa conversa, é porque ele fala que, no caso, as casas, elas têm esse armas atômicas, né? Que cada casa tem suas armas atômicas e que a guilda e o Lance-Hat, que é a questão política, tem a chave para conter essa força. E aí, Rogério, eu fico imaginando, o Frank Herbert, obviamente, se inspirou na questão geopolítica da época, mas que não mudou muito hoje em dia. A gente tem países com armamento nuclear em que não vão atacar um ao outro, porque senão vão ser destruídos mutuamente, e a gente está vendo isso literalmente agora com a guerra da Rússia e a Ucrânia, em que as medidas de retaliação não podem ser feitas de forma bélica, com guerra, de forma direta, e a gente vê o quê? A questão econômica e política entrando. Você não acha legal essas questões que são muito similares com Duna? Não, com certeza. Eu acho que isso só prova como o texto de Duna ele é atemporal, né? Como conseguia sempre mostrar uma ficção científica que não era datada. Ela consegue trazer à tona discussões que são relevantes, independente do momento que a gente esteja passando, social, ou da período histórico. É claro que lá atrás, na década de 60 e 70, existia aquela Guerra Fria, escondida, fadada, etc. Mas hoje em dia a gente está revendo esses assuntos. As armas atômicas existem, o conhecimento bélico para fazer isso existe também, é sabido, é temido, mas existem outras maneiras de se sabotar, de criar conspirações entre uns aos outros. A gente está vendo alguns ataques cibernéticos acontecendo hoje em dia entre os países. Eu acho que acaba refletindo muito aquilo que a gente vai acabar lendo sobre países conspirando, planetas conspirando entre uns aos outros aqui em Duna, buscando outras maneiras de conseguir passar essas barreiras da lei ou da política que já era visto naquele período e que hoje também é real. Perfeito. E aí eu vou chamar a Juliana pegar essa parte final, né, que até o Hildon falou um pouquinho, mas que a preocupação aqui, nesse excerto inicial, isso aqui é uma fala de Muad'Dib, não é nem essa questão armamentista, né? Ele disse que o dele, Juliana, é o desenvolvimento de seres humanos como armas especiais. E a gente teve no capítulo 2 o Gola, né? Um Gola feito para matá-lo, né? Então acho que meio que é um complemento daquele capítulo, né, Juliana? Uma coisa que eu acho muito interessante na escrita do Frank Herbert é que ele nunca lança alguma coisa por acaso ou está conectado com o que vem adiante. E esse excerto ele está muito ligado não só com o que está no capítulo anterior, mas com o que vem depois. Porque eu acredito que quando ele fala disso, não é só o Gola.
Perfeito, Juliana. E eu vou até colocar também o Hildon nessa conversa para uma coisa que eu me atentei nessa releitura e sempre passava despercebido. Esse excerto aqui é um discurso do Poe numa pré-eleção, né? Num discurso, uma pré-eleção à Escola Superior de Guerra, e aí quem registrou foi o Stilgar. Então, gente, nós estamos aqui numa universidade da guerra que o Poe tinha para mandar os jihad, mandar a galera ir para outros planetas. Meio que uma loucura, né? Eu não esperava muito isso não, mas tá aqui toda a engrenagem, Hilda. Não, e fora assim, né? A gente precisa ter esse entendimento, né? Apesar da forma como a gente vê no primeiro livro, o Stilgar, ele é um grande general, ele é um grande, né? Queira ou não queira, que aceitou entrar nessa jornada de Poe, né? Aceitou Poe como um líder supremo. Mas ele, acima de tudo, é um líder também com muito a ensinar, com muito a ouvir, né? E a gente, infelizmente, nós tivemos esse período em que meio que não foi visto, em que o povo Fremen também teve a sua modificação. E com essa modificação, o status também de algumas pessoas mudaram, né? Então é interessante a gente ver o Stilgar, de alguma forma, como um cara até catedrático dentro da guerra, né? A burocracia pegou o Fremen, né? O Fremen agora... Pegou o Fremen, aquele cara que vivia no deserto, hoje em dia ele é um estudioso da guerra. E é muito interessante, por isso que eu trouxe o lance de como a própria clonagem, o próprio domínio mental e, ao mesmo tempo, a força humana, né? Porque, vamos à máxima, né? As armas, elas são terríveis, elas são perigosas, mas as armas, elas não vão funcionar sozinhas, né? Então, enquanto eu dou poder a pessoas, aí que tá o problema, aí que tá a grande questão. E eu não tenho domínio sobre as pessoas. Sobre as armas eu tenho, de certa forma, né? Exatamente. E esse capítulo, ele inicia novamente, mais uma vez, com o dançarino facial. Aquele nome lá que eu não sei dizer o nome daquele povo lá também, que só tu sabe falar o nome. Seitel Tleilaxu. É o quê, menino? A gente tem novamente ele como principal nesse capítulo. Isso na reunião. Pascoal, que personagem interessantíssimo, cara. Exatamente, eu também acho sensacional. E eu queria só destacar que a gente começa com ele lá nas ruas de Arrakina, né? Nas ruas de Arrakina. Com o rosto de Duncan, né, cara? Exatamente, escolhe, né? Ele é um dançarino facial, então ele pode mudar o rosto dele, o corpo dele, se vai se adequar àquele que cara, ele vai... eu não vou julgá-lo, imitar, né? Eu também usarei o corpo e o rosto do Momo. Vai, boy! Mas o legal é que ele vai se encontrar com outro conspirador, né? Já é um conspirador já em Arrax, né? Porque a gente viu primeiro aquela conspiração lá em Wallachnon, no planeta das Bene Gesserit. Então, lá era o início de tudo, são os cabeças. E agora ele está em Arrax. Alguém amargo, né? Alguém amargo, né? Alguém amargo, ele está indo contatar. E uma pessoa, um Fremen, a gente vai falar um pouquinho mais desse Fremen, mas é interessante que quando ele está chegando perto da casa desse Fremen, a primeira coisa que ele começa a ouvir, né? É uma rabeca, o seu lamento dissonante ao da música de Semuta. E é importante a gente só relembrar que em Duna a gente teve já uma citação dessa droga, da Semuta, que era o capitão da guarda, do Barão Vladimir Harkonnen, o Yaqin Nefud, ele era viciado em Semuta também. Lá eles falam sobre isso, que era um vício que era acompanhado de um lamento sinistro de uma música entorpecente. Então fazia parte dessa droga e isso mais. E, de certa forma, é estranho, né? Você chegar num local em que, segundo a gente vai lendo aqui, era um local que estavam ex-soldados Fenaikin, de guerra, Fremen, e você chegar e ouvir uma música revelando que alguém ali era viciado em Semuta. Isso me lembra muito, Hildon, a galera que volta das guerras, né? Pois é, Pascoal, isso me lembra também, cara, muito o lance do próprio Vietnã, né? O quanto os soldados, né, voltavam do Vietnã viciados, né, com seus traumas por conta da guerra. Foi uma guerra terrível, né? Não que alguma guerra seja boa,
mas na Guerra do Vietnã a gente teve isso muito, muito forte, né? Esse retorno, de muitos dos soldados sendo vistos de uma forma horrível, né? Sendo menosprezado pela sociedade. Se a gente for parar para pensar, o próprio Rambo, né? Que é o primeiro, baseado no livro, Programado para Matar, que é um baita de um livro, ele aborda justamente isso, né? Do quanto o cara que lutou pro seu país em uma guerra que ele não pediu, em uma guerra completamente esquisita, voltou perdido, cheio de problema. E isso me lembrou muito esse aspecto, sabe? E é exatamente isso, né? E a gente vê aqui no livro mesmo, que a gente vê que tem agora, né? Foram casas que foram construídas para os veteranos do jihad, formavam um subúrbio, né? Não era algo assim. Não era grandioso, não era algo glamuroso, não era algo para um cara que lutou deveria estar, né? Não era algo pobre, mas... Isso, exatamente. Aí a gente vê até a brincadeira de início, que tinha as pichações, né? Lá você vê que existia meio que um clima meio deprê, né? Com relação a aquele local. Mas eu acho muito interessante, aí eu queria colocar o Rogério na conversa, porque quando o Seita ele para poder entrar em contato, né, com esse frame que a gente vai conhecer um pouco mais, esse frame chamado Farok, ele fica meio que... Ele cita uma coisa, Rogério, que a gente vai ver só mais na frente, a gente não vai poder falar para os nossos ouvintes. Mas ele fala assim, será... Porque assim, ele fica incomodado que o Farok não chama ele, não começa a conversa para poder ele entrar na casa, né? E aí o Seite ele se pergunta assim, será que é o vizinho novo que está incomodando esse velho, né? Que ele fala, será que o Otemi, ex-integrante dos temidos Ferakim, comandos suicidas de Muad'Dib, e Bijaz, o anão catalisador, será que é por isso? É muita informação, é um parágrafo que ele não fala mais disso aqui no capítulo, mas você fica meio que na curiosidade, não é? Totalmente, eu acho que ele fica um pouco o Farok, né? A gente vai descobrindo quem que é esse velho de olhos azuis, que é azul sobre azul. Ele vai descobrindo, vai descrevendo, a gente vai depois, a gente vê quem que é o Farok e tudo mais. E quem lembra do Farok vai reconhecer rápido quem que era a pessoa. Mas eu acho que também pode um pouco da imagem, da aparência do próprio Citei, ou se ele lembrava o Duncan e como aquilo soava meio estranho para ele. Além disso, ainda tem o lance da contrassenha, né? Que o Farok fala pro Citei, que você começa a entender que, tipo, existe alguma coisa entre esse grupo de pessoas que estão conspirando. Talvez eles não se conheçam a fundo e existe uma certa insegurança, desconfiança entre eles. Porque se vaza que eles são conspiradores, o que o imperador poderia fazer com eles, o que a guarda, o Muad'Dib poderia fazer com eles ao saber disso. Mas mesmo assim eles estão juntos nessa, e o Farok ainda fica meio que assim, um pé atrás, apesar de saber que aquele cara pode ser um amigo, futuro amigo ou parceiro numa possível ataque contra o imperador. Ainda não dá para confiar totalmente nele. Perfeito. E, Juliana, tem uma coisa também muito interessante, aí eu vou relembrar aqui para todos os ouvintes do DunaCast. Ele cita aqui o Otemi, né? E, rapidamente, que é vizinho do Farok. O Farok é o cara que está aí conspirando contra o Muad'Dib, um frame. E vale relembrar quem são esses dois, né? Esses dois aparecem em Duna, no primeiro livro. O Farok, para quem não lembra, ele estava no dia da luta de Paul Muad'Dib com o James. Ele estava naquela tropa, aquela pequena tropa que ia para Sete Tabre. Ele foi o cara que, quando o Paul chegou em Sete Tabre, mandou tirar as roupas, e aí o Paul sentiu aquele odor, né? E que o Farok falava, esse é o cheiro da nossa casa, o cheiro da felicidade, né? E pro Paul era um cheiro de corpos ali sujos, né? E para ele era Então era um cara que também estava, logo após o Paul despertar lá da Água da Vida, ele foi um dos caras, um dos comandantes chamados por Paul para uma reunião particular para mostrar uma campanha de luta contra os Harkonnen. Então ele era um cara muito próximo do Muad'Dib, estava lá, acompanhou esse desenvolvimento dele, ele virar o Zul, virar Muad'Dib, então ele estava lá. E o Otemi, cara, é o cara que estava
do lado de fora, quando o Paul resolveu tomar água da vida e ficou lá em transe por semanas, ninguém sabia, a Jéssica não sabia mais como acordar o filho, e chama a Shani para poder ajudá-lo, e a Shani consegue despertar Paul novamente. O Otemi estava escutando isso, né? Então, tipo, ele sai correndo para avisar os Fremen que o Messias acordou do despertar para a luta, né? Então são pessoas muito próximas, Juliano, dele, e a gente vê que tanto o Farok, que é o cara que está nesse capítulo, como o cara que vai conspirar, né, contra o Paul, o cara que ele conheceu, e aí você fica se perguntando até que ponto, por que chegou a esse ponto, né, Juliano? O que é que tu acha dessa situação? Assim, eu acredito que esse capítulo ele é muito interessante justamente por isso, porque a gente tem a visão de Fremens tradicionais, de Fremens que viveram no Zit, que lutaram do lado do Paul e que participaram do Jihad. E quando eles voltam, eles encontram o planeta deles, a cultura deles modificada. E isso é um choque. O próprio Faruk, ele fala, eu gastei acho que 95 dinheiros para comprar essa casa. E a casa, visivelmente, ele considera a casa pobre. Ele acredita que aquela casa não chega aos pés do que era morar num Zit. Ele fala isso, né? Isso aqui não é um Zit. E num outro momento, ele fala, nós tínhamos a esperança do plano do Liet Kynes. Aí chegou o Atreides. E nessa mesma frase ele fala, e esse Paul não é mais o Usul. Uhum. Sabe, Juliana, é legal trazer isso também, porque se a gente parar pra pensar como o Pascoal foi trazendo todas as informações de quem são esses dois personagens e como eles estão hoje, né? E a gente fazendo aquele link mesmo com as pessoas que voltam da guerra e tendo estado... Tu imagina, né? O soldado que participou de um grande momento de vitória, de repente ele está velho, não vive num lugar... E amargurado, um filho cego, né? Que a gente vai já falar sobre isso também. Uhum. E diz assim, cara, por que eu me entreguei pra esse Muad'Dib? Por que eu me entreguei pra esse Mahdi? Por quê? Não foi pra nada, né? Porque tem um momento que ele até fala, nós éramos um povo nobre. Nós não éramos desterrados. Aí não morávamos numa fila Greben, que tinha aquela divisão entre os Greben, a Caldeira e os Zits, né? Exato. E os moradores dos Zits sempre trataram quem morava em Caldeira e em Greben como se fosse pessoas que não tinham condições de viver por si. É notoriamente um homem da elite que não recebeu o que lhe era devido, de acordo com o que ele pensa, né? E assim... Aqui a gente também tem uma visão do que foi o Jihad para ele, porque ele fala, eu fui para ver o mar, eu vi o mar, eu entrei no mar e o mar me curou do Jihad. E essa parte é linda. E é importante também falar para vocês que nada que o Frank Herbert escreve, assim, nada que ele coloca é em vão. Ele tem um objetivo. O Seitel, ele aparece com um nome, cara. O nome dele aqui, né, nessa conspiração é Zaal, tá? E aí você vai fazer uma pesquisa de Zaal, que Zaal é um nome persa, de um lendário rei iraniano, tá? O legal desse rei iraniano é que ele nasceu com cabelos brancos, ele era albino. Aliás, nasceu todo com cabelo branco, ele é albino. Tipo aquele um grande personagem. Não, aquele outro também que você gosta muito, que o cara que faz o Conan... o Eric. O Eric, pronto, ele é um cara totalmente albino, só que por ele ser albino, ele foi rejeitado pelo pai, né, que disse que ele estava com um espírito maligno, então ele foi abandonado e ele foi criado por uma figura mítica. E aqui, esse nome cai muito bem para os Tleilaxu, né, porque eles são guerreiros, mas eles são um povo detestado, abominável. Eles não são algo... As pessoas não gostam deles, né? Eles estão ali por uma conveniência de criar um gola. Então eles estão ali nessa conspiração. Por isso, a gente vê também esse Zaal com relação a esse guerreiro albino que é colocado de lado. A gente vê o filho dele, que é um guerreiro cego. Então, assim, são vários guerreiros que são colocados de lado numa narrativa. São mais colados. Então é legal ver essa questão do nome que ele escolheu para esse encontro e do cara que ele escolheu para
para ser a sua face, né? Que vai ser utilizada contra o próprio Paul Muad'Dib. Mas eu queria também, e aí a Juliana já falou, e aí o Rogério pode falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa questão aí do jihad, né? Do Farouk. Quais são as intenções desse Fremen, que era o cara que viu o Paul Muad'Dib nascer dentro da comunidade? Qual era a intenção dele? Por que ele não comprou mais ideia do Messias, Rogério? O que tu acha disso? Eu acho que tanto o Farok como o Otenai, até talvez o Stilgar, de uma certa maneira, se tornaram seguidores desiludidos do dito Imperador Deus, ainda não Imperador Deus, quer dizer, nem será Imperador Deus, mas do Paul Muad'Dib, do Usu. Parece que esses Fremen, esses Fedaykin, estavam numa posição tão próxima do Muad'Dib e eles achavam que isso seria contínuo, seria perpétuo, para sempre estariam ali tão perto dessa figura e seriam, não sei, de certa forma respeitados, louvados, de alguma maneira também, por serem parte do Sith, da comunidade do Paul Muad'Dib. Mas, pelo que tudo mostra, esse inicialmente a trade que fazia parte de uma profecia do povo, dos Fremen ali, que era como se fosse uma figura que estava derrotada, que perdeu o pai, que o seu povo foi atacado pelos Harkonnen, que sofreu uma conspiração contra a família dele e tudo mais, que era como se fosse um perdedor ali que encontrou refúgio no meio dos Fremen. Ele deu a volta na história e se tornou o grande líder ali. Ele se tornou um líder que tem um certo luxo, ele vive de forma pomposa, o castelo dele, onde ele fica, é muito escondido, ninguém consegue chegar nem de helicóptero nos aposentos dele. Ele tem até fala no texto que tem assessores, ele só fala com assessores de assessores de assessores, e tem um grupo de seguranças. Parece que aquela figura que eles tinham na mente dele, do endeusada do Paul Muad'Dib, se tornou uma figura muito mais prática, realista, uma figura muito menos divina, muito menos mitológica, e que acaba desiludindo esses Fremen, que acabam, depois desse período de jihad, de guerra, como a gente estava conversando, vivendo de uma nostalgia decadente, né? De uma saudade, uma vontade de reviver os velhos tempos antes da batalha. Parece que eles não tinham noção de onde eles estavam se metendo. Parece que eles achavam que a jihad seria o fim, talvez, e quando a jihad era só o começo de todo o caminho dourado do Paul Muad'Dib. Hildo, quando ele vai falar um pouco sobre essa questão, que aí o Rogério fala dessa decadência, né? E a gente vê essa raiva, né, do Farouk, quando ele fala que quando ele foi lá para uma festa lá no forte do Paul, né? Eles ficaram lá no templo de Alia. A Alia é citado, né? Então ela tem um templo. Então o negócio religioso dela tá forte também. Fortíssimo, né? fortíssimo. Fortíssimo. Eu acho que quando você mata um barão, acho que dá pra ter um skill desse. E aí ele fala que lá, nós, os Bashar, né, que são os comandantes de guerra Fremen, vestimos nossos melhores trajes verdes, nossas mesas ficavam à parte, comemos, bebemos demasia. Ele disse que ficou enojado com algumas coisas, né? Ele viu, no caso, não era como aquela união que eles tinham lá no City, né, com a orgia Fremen, porque a orgia Fremen, a galera pensa que era só bacanal. A orgia Fremen era questão de união das mentes tal e espiritual, né? Não era só a questão sexual. E aqui ele fala que ele ficava enojado porque lá nessa reunião que ele teve no templo de Alia, a diversão era os soldados tomarem para si escravas jovens, estuprarem, né? Escravas jovens, e os homens contarem histórias de suas batalhas e seus ferimentos. Muito parecido com o que era o Sardaukar, né? Com que ele sempre... É porque é aquela coisa, né? Eles acabaram vendo em quem seriam seus aliados símbolos e comportamentos do inimigo, né? Isso é muito complicado porque
E como a gente viu, né, ele esperava realmente um enaltecimento, né? Ele esperava que a cultura... Você vê que ele é um cara muito, muito saudosista, e a gente vê muito isso na nossa sociedade Isso. como um todo. Pessoas que são saudosistas de um período em que eles eram melhores, até tipo, a gente ouve muito a terrível, né? Gente terrível dizendo assim, ditadura não foi tudo isso. No tempo da ditadura é que era bom. A gente ouve essas bizarrices. Por quê? Porque esse cara hoje velho, hoje sem dinheiro, sem força, ele lembra que na época da ditadura ele era jovem. Ele era um cara que tinha toda a sua energia. E ele era alguém que tinha esperanças. Quando você já tá velho e acha que o governo de alguma forma não deu aquilo que você merece, você tem que botar a culpa, né, em alguma coisa. Então é muito fácil a gente colocar a culpa nos nossos líderes em vez de nos nossos próprios problemas. A gente vê líderes botando culpa em tudo, menos neles, né, hoje em dia, então... Eu acho que não só isso, Hildo. Eu acho que não é só a velhice em si que ele tá sentindo dessa forma, mas também ele se sentia relevante quando ele estava perto do Paul Muad'Dib, quando ele estava perto da Jihad, quando ele comandava, quando ele era um Feidaquim Bashar, sabe? E Isso, perder isso pra ele é a perda do status, é a perda daquele poder, é a perda do... Olha, eu estive com o Muad'Dib. Você vê que no início do capítulo, quando, né, eu não vou dizer o nome desse rapaz, que eu não consigo, ele diz assim, Muad'Dib esteve sentado nessas almofadas, é sempre assim, sabe, uma necessidade de dizer que em algum momento ele foi muito importante, sempre muito resgatando íntimo, essa né? importância. Sempre resgatando essa importância, por quê? Porque é o que lhe sobrou. É o que a gente chama, ele é o rei da merda, né? Ele não tem nada, mas ele é o rei daquela porcaria. Perfeito. Juliana, eu vou até colocar aqui uma coisa muito interessante, porque assim, o Farok, ele tem essa atitude conspiratória. Eu até poderia ficar ao lado dele e até achar interessante, porque realmente, se você está em outros planetas, chega ali uma multidão de caras fanáticos religiosos, dizendo que tu tem que adorar o Paul ou tu vai morrer. Os caras vão matando todo mundo. Obviamente, isso aí criou em vários planetas várias pessoas órfãos e perder alguém querido que querem destruí-lo, né? Que querem matar essa pessoa, né? E aí seria até louvável do Farok ser o cara que quer acabar com esse cara, com esse imperador, que tá fazendo esse sofrimento, né? No caso, não é só ele, mas assim, de forma mais simplista, né? Que tá no comando disso tudo, né? Mas o Farok parece que inclusive, viu, eu vou até ler aqui, eu queria que você colocasse um trechinho dessa música que eu acho que fala um pouco mais de Farok, quando ele diz: nossos ídolos ainda são os mesmos. Muito bom. E as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê. Que o novo sempre vem. E aí, Juliano, você acha que ele é um saudosista ou ele é um revolucionário? É um escroto. Eu acho que ele é um saudosista, sim. Ele tanto que quando o Citali chega, a primeira coisa que ele repara não usa traje estilador, sabe? Ele, quando entra na casa dele, ele vai falar da almofada que o Paul usou. Quando ele tá no jantar, o que ele repara? Que estavam todos os soldados jantando, o Paul apareceu no terraço, acenou e deu a saudação Fremen. A saudação Fremen naquele monte de pedras, né? E não a saudação do deserto. Então eu acho que aqui a questão não é de ser um revolucionário. Ele não tá ligando para uma revolução para derrubar o Paul, para devolver a liberdade para os planetas que foram conquistados pela Jihad. Eu acho que é mais uma vingancinha, sabe? Perdi aquilo que eu tinha por causa disso, botei tudo aqui e agora eu não recebo o reconhecimento que eu mereço. Um corzinho, né? Um rancorzinho ali. Uma raivinha, assim. Aí ele fala assim, minha vida no Zet era melhor, eu tinha 2 esposas, eu tinha não sei quantos anéis de hidroanéis, né? Eu tinha uma da Cagres, né? Isso. E aqui agora eu não tenho mais nada, eu moro nesse lugar. Então eu acho que ele participa da conspiração, se bem que todos os conspiradores não estão sendo revolucionários para derrubar um governo ruim para tentar melhorar. Todo mundo ali quer o poder pelo poder.
E o Farok, ele não quer o poder, ele só quer a vingança e o reconhecimento. Isso é bem visível mesmo. E mais é interessante que o Farok, ele já tinha uma certa idade, né? Quando ele foi lá pro planeta. Porque se a gente pensar bem, passaram-se apenas 12 anos do final do livro Duna. Então já tinha uma idade lá no sítio, quando ele conheceu o Muad'Dib. Ele foi porque os homens mais jovens iam, que diziam que tinha muita coisa, né? Então ele foi mesmo por essa experiência, por essa questão do mar. E meio que também, apesar desse rancor e tudo, mas ele vale salientar que ele se curou assim do Jihad lá no planeta antes de voltar, né? Antes de estar nesse casebre, nesse rancor. Então, de uma certa forma, ele percebeu que tudo aquilo que ele estava fazendo, quando ele deu aquele mergulho no mar e voltou, todo aquele Jihad em nome de um homem, era algo fútil, né? Então, assim, eu acho esse lado legal dele despertar. Porque não foram os Fremen não despertaram, eles compraram a ideia. Então foram poucos que despertaram para dizer, pô, isso aqui não é nada, isso aqui é uma loucura que está acontecendo, uma loucura coletiva. Ele pelo menos teve esse insight. Porém, depois, como vocês estão dizendo, né, meio que ficou meio rancoroso pelo fato de ter sido esquecido, né, pelo próprio Muad'Dib. E o filho também, né? O filho volta ferido e tá lá encostado, porque pra cultura Fremen ele não é mais um homem, né? E detalhe, o que é mais legal é que, por exemplo, o próprio filho, né, no final do capítulo, a gente percebe que o próprio filho, ele tem posturas, junto com ele também, que eram posturas que ele meio que condenava, né? Que queira ou não queira, eles estão se aproveitando de uma outra pessoa, estão se aproveitando de uma localidade, estão se aproveitando. Eles hoje em dia são pessoas amargas que estão parasitando no decorrer. E a Juliana falou um negócio que ficou aqui martelando na minha cabeça, que eu acho sensacional, porque, por exemplo, existe toda essa orquestração contra Paul, né, de certa forma, e às vezes os caminhos são muito bem definidos, muito bem delineados, mas o nosso dançarino, que eu não sei dizer o nome, como é o nome, Pascoal? Tem ele. Ele é meio que um agente do caos, né, cara? Exato. Por isso que ele é muito interessante como personagem, né? Porque ele mesmo fala, ele tá lá... Na reunião que acontece nos capítulos anteriores, Isso, e é pela visão dele, ele tá querendo ver o fogo no parquinho, né? Isso. Ele é tipo o Coringa do Heath Ledger, né? Pronto. Exatamente, ele tá ali, ele sempre dá uma alternativa para as vítimas dele escaparem, é sempre aquele cara que você olha assim, não bate bem. Ele é o Zaal, literal, o guerreiro albino que ninguém dá valor e o cara ele olha assim, lá. why so serious, son? Exatamente, ele é nesse nível, né? E é muito interessante. Mas a gente tá indo já pra parte final, porque como sempre o Frank Herbert, ele gosta de dar uma acelerada, né? A gente vê esse diálogo, toda a conversa, mas na realidade o Seita, ele queria saber do Farok, a informação que ele queria ter era sobre como entrar no forte, né? Como entrar lá no forte do Muad'Dib, porque o Muad'Dib tá impenetrável, ninguém consegue chegar. Então, é muito legal tu falar isso, Pascoal, porque a gente fica o tempo inteiro vendo esse cara amargurado e assim, porra, por que ele tá conversando com esse cara? Esse cara é um saco! O que isso tem de tão importante, sabe? Ele conhece alguma coisa lá dentro do forte, né? Então o Seita, ele tá lá pra tentar de alguma forma ver se existe uma falha nessa defesa, né? E o Farok já fala, ó, esquece, não vai encontrar nada, tu não vai conseguir nada lá. E o Seita, ele fala que é exatamente quando a pessoa acha que tá muito protegida, né? Que tá ali resguardada lá no seu mundinho interior lá, que ele encontra as falhas, né? A gente fica meio assim em dúvida, né? Não sei se o Seita ele vai ter grande importância, mas a conversa ela vai acelerando, gente, a um ponto tal em que é apresentado finalmente o filho, né? O filho do Farok, com as órbitas vazias, viciadas em muda. Aparece também a filha de Otemi. A filha de Otemi está viciada em Semuta. Né? Isso é um negócio e foi colocado na memória dela, na mente dela, pelo filho do Farok, filho cego, que ele não conseguiria nem uma esposa Fremen, ele conseguiu colocar pelo vício que ela estava apaixonada sem estar. E aí, questão também bem
bem essas formas de dominar as pessoas É bem também, né? complicado isso. O próprio pai não aprova essa postura dele, né? O próprio pai critica, porque ele não Isso. conseguiria uma esposa Fremen sem a enganação. Ele critica, mas passa a mão na cabeça, né? Como um bom escroto. Exatamente. Ele queria até comprar os... E você vê que o Farok, ele fala do saudosismo, mas ele é o cara que queria comprar os olhos de Tleilaxu pro filho, os olhos de metal. Então é algo que nem um Fremen mesmo, raiz, nem iria sugerir. Ele já teria matado o filho dele, né? Um Fremen já teria matado um homem cego, ou colocado no deserto pro verme engolir. Ele não fez isso, né? Então, assim, ele meio que, como a gente conversou, tá um hipócrita, né? Porque da forma como ele tem o saudosismo de oferecer virgens, né? Que ele quer novamente oferecer virgens ao Shai Haldu, sacrifícios, mas ele não tem coragem de colocar o filho dele cego no deserto. Ele tá pensando só nas coisas dele. É muito parecido com o que a gente vê hoje em dia, né? Muitas pessoas pra caralho. Exatamente. O conservador hipócrita. Exatamente. Esse é o mais perigoso que tem, né? A gente vê isso muito atualmente. Mas acontece muito rápido as coisas no Frank Herbert. Ele não gosta muito de detalhar as cenas de luta e ação. E quando aparece lá a filha de Otemi e o Farok pergunta o que é que o Seitel quer fazer com essa moça, a gente não sabe, né? O Seitel vai explicar, vai gesticular com os braços, e nessa gesticulação sai um dardo venenoso. O pobre velho do Farok fica lá morrendo, e logo depois ele faz a mesma coisa com o filho do Farok, o Fremen cego, e na mesma hora ele se transforma no Farok como dançarino facial. E é legal, Pascoal, que eu tive que voltar. Eu lembro que na primeira vez que eu li, eu tive que voltar porque é tão rápido, né? Disse assim, um dardo. Aí eu, oi? O que aconteceu aqui? Ele morreu? Sabe? Incrível como o Frank Herbert faz isso. Quando o Duncan Idaho morre, Não, você tem que voltar pra ler pra entender. Ele morreu mesmo. Não, ele não fala, ó, e ele morreu no chão, agonizando. Não, você deduz que ele foi estraçalhado por 19 Sardaukar. Nessas horas eu tenho vontade de pegar os meus grandes autores que são meus autores favoritos pra mim, que é Tolkien e o Herbert, e dizer assim, gente, nem tanto, nem nada. Vamos chegar num consenso, por favor? É complicado, hein? Porque parece que é de propósito, né? Porque assim, você acabou de passar. Não, peraí, não é possível. É isso mesmo? E são fatos bem relevantes pra história. A morte do Farok no final é totalmente estratégico. Por que o dançarino facial quer usar da aparência do Farok? É pra usar de tipo algum tipo de acesso que esse Bashar teria no meio do imperador para poder entrar lá, preciso falar com o Stilgar, preciso falar com o meu imperador, alguma coisa do tipo. E sabe o que é mais louco, Rogério? É que é o seguinte, eles apresentam pra gente um personagem que é um pouco... Assim, o Farok é um personagem desagradável, assim, da gente ler. Ele não é um personagem que, pô, eu te entendo, não. Ele é um cara amargurado, né? E quando você descobre o que o filho faz, aí você fica com mais raiva ainda. Isso. E Frank Herbert não deixa a gente saborear esse momento. Esse raiva, essa morte, né? É muito parecido com o Barão, né? Como o Barão, você fica criando ódio, aquele ranço, o livro todo é você assim, não, volta lá e mata de novo. Mata de novo. Não, ele mata rápido, é verdade. Mas pelo contrário, quando é pra matar alguém do bem, entre muitas aspas, como por exemplo a morte do Duque, parece que o Frank gosta de dar uma degustada, né? Fazer a gente dar uma sofrida ali. Não fala não, que eu vou chorar aqui. Não supera esse negócio até hoje. Ele não morreu, é igual o Elvis, ele foi pra outro planeta aí, tá escondido do que não morreu. Mas vamos para as nossas considerações finais. Estamos
na parte final do mais um episódio do NaCast. Muito feliz de ter vocês aqui acompanhando essa saga do Messias de Duna. A cada capítulo a gente vai descobrindo coisas novas, nos assustando, porque a gente sabe que o Frank Herbert, ele é um autor que gosta muito de brincar com os personagens e matar também. E brincar com os nossos sentimentos também, né? Ele brinca com os nossos sentimentos. Mas a gente vai começar com o Hildon logo, o nosso navegador, o nosso editor, o cara que ajuda as pessoas a colocarem seus sonhos virarem realidades com casts. Hildon, fale aí um pouco das suas considerações finais e fale do seu trabalho com a Radiola Mecânica. Bom, gente, sigam lá, por favor, @Radiola Mecânica no Instagram, certo? E se você quiser ter o seu podcast, tá com dúvida, não sabe como editar, não tem problema não. Você grava aí 3 horas de áudio, como... vou dizer um negócio, vou jogar aqui, vou entregar logo o jogo. Já recebi um arquivo de 5 horas do pessoal aqui do Duna. Entrega já, eu não tô brincando. Já, e até hoje ele não me perdoa. Não mesmo. Cara, 5 horas. Mas assim, galera, manda aqui o áudio pra gente, manda aquele contato que a gente vai encontrar a linguagem certinha pro seu projeto. E eu quero agradecer também ao Pascoal, né, e do Narrax Brasil, por compartilharem também, rapaz, o meu outro job, porque no Brasil em que vivemos, esse Brasil cheio de gente conservadora, cheio de faroque, nojo desse povo, a gente tem que ter 3 empregos, tem que ser o tipo Július. E o Pascoal e o do Narrax Brasil compartilharam as minhas ilustrações lá dos nossos parceiros amigos lá da Blend. Quiser visitar aqui em Fortaleza, a Blend Café tem um painel muito bonito meu. Vamos fazer um projeto de Duna aí também, hein, Pascoal? Show. E, cara, que capítulo gostoso, ao mesmo tempo incômodo, né? Porque ele apresenta pra gente um cara extremamente amargurado, extremamente irritante em alguns aspectos, ao mesmo tempo que o Frank Herbert evolui esse agente do caos, né? O nosso Joker. E, cara, como ele... Parece que o Frank Herbert estava assim, agora eu vou escrever diálogos assim, muito ácidos, sabe? Muito dinâmicos. E é nisso que a gente vê, sabe? É um personagem interessantíssimo, que só me faz querer saber mais quais as motivações desse cara de verdade, o que esse cara tá querendo com tudo isso. Tô muito empolgado pra continuar essa estrada aí no Messias de Duna, sabe, Pascoal? Show de bola, Hildo. Eu vou passar a bola pro Rogério, para ele colocar as considerações finais, as redes sociais. Mas eu só queria comentar antes também das minhas considerações finais. Até o Rogério pode até falar. A gente não citou que aqui foi falado do queima-pedra, né? De uma arma nuclear que foi utilizada para queimar olhos do Farouk. Mas, vai lá, Rogério, suas considerações finais. Bom, eu fico agradecido de novamente estar participando aqui do NaCast. Pode me procurar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. É Rogério.Acioli ou underline Acioli. E é o seguinte, eu acho que é um capítulo realmente bastante... Ele é curto, ele é rápido. A gente ainda tá aquele pedaço que são aqueles 20 a 30% dos livros do Frank Herbert, que a gente tá sendo situado dentro do universo do que esse livro vai apresentar pra gente. Aí eu já fico muito interessado em conhecer mais sobre esse dançarino facial, o que é um hermafrodita Shadasha, o que é o anão catalisador. Eu fico sempre muito deslumbrado pela riqueza do universo que o Frank Herbert apresenta pra gente. É interessante ver a decadência desses antigos militares dos Fedaquina, do exército do Paul Muad'Dib, ver como é que eles são tão nostálgicos e como eles se perdem nessa imagem distorcida de uma figura de idolatria deles, né? Como isso é verdadeiro nos nossos dias atuais, como existem pessoas que ficam nessa decadência, tipo, como aquela época era boa, como aquele período era bom, e na verdade nada disso. Eles ficaram iludidos por uma figura que na verdade não era nada que eles esperavam que fosse. Eu fico animado, é muito bom reler essas páginas e espero que em breve a gente possa, assim como a gente está falando, né, o livro fala sobre armas atômicas no excerto inicial, existe o queima-pedra dentro do livro, que é o que cega o filho do Farouk, e, de novo, o Frank Herbert sempre coloca aquilo que ele vai apresentar lá na frente, então é muito importante prestar atenção no que está acontecendo aqui, porque pode ser que ele já está te apresentando o que vai acontecer lá na frente.
É muito bom, eu gosto muito Exatamente. sempre Verdade. de... MC de Duna é uma literatura... É um livro mais curto, mas ele é mais denso, ele tem uma, uma proposta mais política, menos aventuresca e que ainda nos surpreende, apesar de ser mais rápido. Perfeito, Rogério. E a gente teve a honra também, a estreia, a primeira de muitas vezes, se ela quiser, é claro, se ela quiser voltar, a Juliana Almeida. Muito obrigado por sua participação. Fale um pouco de você, se alguém quiser seguir suas redes sociais, e o que é que você coloca como suas considerações finais desse capítulo. Primeiro eu queria agradecer, Pascoal, por ter me convidado para participar. Eu sou muito fã do DunaCast mesmo. A leitura com o acompanhamento do podcast, com as coisas que você posta, ajuda muito. E assim, eu acho o Messias de Duna o livro mais político de todos até agora. A gente tem muita discussão política, muita conspiração, é muito por trás da cortina do governo do Paul Muad'Dib. E também é um livro que fala muito de decadência. É a decadência dos antigos Fedaykin. É um livro... A gente percebe que está acontecendo a decadência da cultura Fremen. Eles estão perdendo um pouco daquilo que caracterizava eles no primeiro livro. E o próprio Paul, a gente tem um Paul diferente, né? Até agora, no que foi apresentado, o capítulo dele com a Shani é um Paul diferente do Paul do primeiro livro. Então, eu acredito que vale muito a pena ler e reler esse livro. Para mim, ele é muito importante para o que vem depois, principalmente para a gente entender o que é esse caminho dourado, o que é Ara no Duna. Quando ele descobre que ele era um Muad'Dib, que ele ia provocar a Jihad, porque já lá ele sabia que o Jihad ia acontecer. E a partir daqui a gente começa a compreender o que era todas aquelas coisas ruins que ele tinha visto nas visões dele. Terrível propósito. O terrível propósito, eu não estava lembrando da expressão que ele usava. E Poderosíssimo. a gente viu isso bem assim, de forma muito bonita. Eu achei eu me arrepiei no cinema quando Timothée Chalamet, na barraca lá, na tenda Aquela destiladora cena é lá, muito foda, cara. e ele com a mãe dele, ele começa a ver as pessoas matando o nome dele, ele tem um descontrole, né? As pessoas estão matando em meu nome, eu não quero ir, eu não quero. Essa Ele cena não- é fantástica. É fantástico, eu me arrepiei no cinema. Esse filme, ele É. conseguiu traduzir muita coisa que quando eu li o livro eu falei, gente, isso não tem como Isso. ser colocado no... Não tem. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu. Então, Juliana, Ele é genial. muitíssimo obrigado mais uma vez por essa E se participação. me convidar, eu venho Ótimo, de novo, vai Pascoal. ser convidada. Já está convidada. Já tá, né, convidada. Pascoal? E eu vou para as minhas considerações finais. Nessa releitura, a gente nota que aqui Farok, em dois momentos, ele faz uma citação budista, cara. É legal porque a gente vê aqui a todo momento que a ideia do Seitele, do dançarino facial, era descobrir uma entrada no forte de Muad'Dib. Literalmente, ele queria uma entrada no forte de Muad'Dib. E o Farok, na conversa com o Seitele, ele fala, né, que ele, antigamente, a minha alma tinha 4 portões e eu conhecia todos eles, né? Então esses 4 portões são os 4 sofrimentos de Buda, né? Seria o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. É muito legal ver essa questão dos portões, né? Dos portões que ele conhecia, porque quando também o Seitele chega para conversar com ele, a porta da casa dele está aberta, né? Perdendo a umidade, né? Então isso mostra também, é muito simbólico essa questão. E mais na frente o Farok fala que o Muad'Dib tinha prometido que a flor dourada iria desabrochar à noite. E aí a gente sabe que o Frank Herbert, ele tem muito de inspiração, muita leitura, Jung, né? E tem um livro do Jung, que é O Segredo da Flor de Ouro, né? Em que o Jung fala o seguinte: a flor de ouro é um símbolo mandálico que encontrei muitas vezes nos desenhos dos meus pacientes. Ela é ordenada como uma flor crescendo da planta em um fundo obscuro. A flor de ouro que se obtém por intermédio das transformações da consciência espiritual, que por sua vez dependem do coração. E aí a gente vê exatamente isso, né? O Seitele querendo entrar literalmente
na porta do forte do Paul, mas também tem a questão simbólica, né, de entrar nessa porta das percepções, né, de transformação espiritual interna. E no final das contas, o Seitê, ele entra literalmente na porta da consciência do Farol, que ao matá-lo e tomar a sua individualidade, né? Ele se transforma ali no próprio Farol. Então o Frank Herbert tem essas genialidades de colocar o simbólico e ao mesmo tempo literal assim numa conversa, que eu fiquei assim meio que arrepiado quando eu descobri esses pequenos detalhes. E a gente vai encerrando mais um episódio do DunaCast. Sigam as redes sociais do DunaHacks Brasil, no Twitter, no Instagram. A gente tem grupos no Facebook, no Discord, WhatsApp, Telegram. Sigam também as redes sociais do DunaCast, é muito importante, né? Acompanhem todos os episódios que a gente está colocando, tá com um formato diferente, bem legal, bem assim, para vocês poderem acompanhar as melhores frases dos nossos convidados. Tem para você baixar no Mediafire, tem para ouvir em toda a plataforma. Então não deixe de seguir, gente. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação. E estamos encerrando mais um DunaCast. Valeu! Valeu, pessoal. Até. Valeu, galera. Até a próxima. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com